Jesus Cristo disse assim, ó, sempre que alguém receber um dos meus pequeninos, ele falou, é a mim que vocês recebem. Então, o Senhor recebendo, né, a Gabi, né, que está aqui, a nossa líder de célula, né, e todos os demais que estão aqui, você está recebendo o próprio Jesus. Né? E a Bíblia ensina que Jesus, ele é a cabeça do corpo, né? Ele é o pai de toda a igreja, vamos dizer assim. Nós somos um corpo. A Bíblia ensina que nós somos um corpo. E ele é o cabeça desse corpo. Então, se nós somos o corpo, nós somos a extensão dele. Então, recebendo a nós, você está recebendo a ele. Né? Então, isso é espiritual, é algo muito forte, né? Talvez você não vai conseguir entender tudo nessa noite, mas você pode ter certeza. Você está recebendo Jesus na sua casa. Porque o cara é confuso. Só por isso que está acontecendo isso. Mas depois, no final, a gente vai estar orando por essa situação aí, e o Senhor vai ficar bom. É possível aceitar que Cristo seja Deus? Acho que pode aceitar. Que ele morreu, Deus não morre. Agora vem a palavra, tá? Agora vamos para a palavra, porque senão tu não pede tanto para orar por ti. Então, a gente sempre ora em nome de Jesus. Aí vai, na verdade vai. Agora vamos ver a palavra. Amém, queridos. Eu quero convidar quem trouxe Bíblia, né, e quiser abrir essa Bíblia. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16. Amém. 1 Reis 3,16, tá? Só um detalhezinho aí para os futuros pregadores, né? Quando é livro, a gente fala primeiro, né? Então é primeiro Crônicas, primeiro de Reis, né? Então é primeiro, é um livro. E quando é epístola ou carta, a gente fala primeira, né? A primeira carta de Paulo aos Efésios, segunda carta de Paulo aos Filipenses, né? Então é primeira quando é carta e quando é livro é primeiro. Então, só uma curiosidadezinha, né? Estou profetizando futuros pregadores aí. 1 Reis, capítulo 3, 16, diz assim: Ora, vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu tive um filho, estando com ela naquela casa. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma pessoa estranha estava conosco na casa. Somente nós duas estávamos ali. De noite morreu... Quem é onde? Eu queria ir para o quarto, eu não estou legal. Conversa, eu confuso na minha cabeça. Vou orar. Morreu, não é Deus. Deus não morre, Deus não morre, Deus não morre. Sou de Deus sem poder. A gente, no final, a gente conversa com ele. Não, ele não conhece ainda. Amém? Vamos continuar então? De noite morreu o filho desta mulher, porque se deitou sobre ele. Assim ela se levantou no meio da noite, e enquanto dormia, a tua serva tirou do meu lado o meu filho, deitou-o no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. Levantando-me pela manhã para dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto, mas atentando eu para ele, à luz do dia, percebi que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. No caso aqui era o rei Salomão. Disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e o teu filho, o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho, o vivo. Então disse o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante dele. Ordenou o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma e a metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo, disse ao rei, pois as suas entranhas se entreteceram por seu filho: Ah, senhor meu, dai o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. A outra, porém, dizia: Nem meu e nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeira o menino vivo, de modo nenhum o mateis. Esta é a sua mãe.
Quando todo Israel ouviu a sentença que o rei proferira, temeu ao rei, porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém? Vamos fazer uma oração? Ah, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Pai, mais uma vez pela oportunidade de poder compartilhar a Tua palavra. Mais uma vez nós reconhecemos a nossa total dependência do Senhor e te pedimos que o Senhor mais uma vez nos inspire e nos use para compartilhar o que o Senhor tem para cada um dos teus filhos nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se sentar? Essa passagem aqui fala da história de duas prostitutas que moravam na mesma casa. Uma delas teve um filho. No outro dia, a outra também teve um filho. E uma delas acabou se deitando sobre a criança e a criança morreu. Então, aquela que não era a mãe oficial do filho que ficou vivo, elas foram perante ao rei. Ela queria exigir a guarda da criança, ela queria exigir que o filho era dela, quando na verdade o filho não era dela. E então foram diante dessa situação difícil, né? E agora, quem que é o filho? O filho é meu, o filho é meu, não, o filho é meu, não, o filho é meu. Né? Diante dessa batalha aí, entre a mãe verdadeira e a mãe falsa, então a questão foi levada diante do rei. O rei na época era Salomão, né? O herdeiro de Davi, que foi rei em Israel durante muitos anos. Israel, aquele país lá que vocês viram que está em guerra, né? Então, nessa situação, as mães se apresentam diante do rei. Uma delas diz que o filho é dela, a outra diz que o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu. E o rei, então, pede para pegar uma espada e dividir a criança no meio e dar a metade de uma criança para uma e a metade da criança para a outra mãe. Quando a mãe verdadeira viu que a criança ia ser encerrada no meio, cortada no meio, ela se estremeceu por dentro, porque o filho era dela, ela sabia que o filho era dela. Né? Ela sentiu compaixão, ela sentiu, imagina, né? Tem mães aqui presentes, né? Imagina uma mãe ver alguém pegar uma espada para cortar o seu filho no meio. Né? Imagina a cena. A mãe verdadeira, quando viu a cena, ela já gelou por dentro. Não, pelo amor de Deus, dá a criança para outra mãe. Já a mãe que não era verdadeira, ela disse, pode cortar, metade para cada um, não tem problema não. Ou seja, não tinha sentimento nenhum, né? Não tinha amor nenhum, amor zero, né? Empatia zero, compaixão zero. Né? Pode cortar no meio. Diante dessa atitude da mãe verdadeira e da mãe falsa, Salomão pegou e disse, pode entregar a criança para aquela mãe. Aquela que gelou por dentro, aquela que teve empatia, aquela que disse, pelo amor de Deus, dá a mãe para outra criança. Né? Dá a criança para outra mãe. Dá a criança para outra mãe. Obrigado, que o Marcelo, graças a Deus, aqui hoje. E ali, todos se admiraram, né, da sabedoria do rei. Agora, eu conversava com a minha esposa, né? Ela é a responsável pela inspiração dessa noite, uma das responsáveis, a responsável principal. Eu conversava com a minha esposa sobre essa passagem, essa semana, né? E nós estávamos conversando sobre a sabedoria de Salomão. E ali, Deus deu uma inspiração para ela. O que levou, o que leva, né? O que pode levar um ser humano a uma situação como essa, né? A uma situação ao ponto de colocar a vida de uma criança em risco, por causa de quê? A troco de quê? Né? E aí minha esposa falou uma palavra que é sobre isso que eu quero conversar nessa noite. Eu quero dizer que o tema da mensagem de hoje à noite, a gente não vai estar falando sobre sabedoria, né? Que geralmente se pega esse texto para pregar sobre sabedoria. Mas hoje eu não quero falar sobre sabedoria. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, vou deixar minha Bíblia aqui, sobre inveja.
A inveja é algo que mata. A inveja é algo que destrói o ser humano. A inveja é algo que corrói o ser humano. Muitas pessoas nesse mundo hoje, né, estão adoecidas por dentro por causa desse sentimento terrível chamado inveja. A inveja, ela já vem desde o início da humanidade. Primeiro casal que Deus colocou aqui na terra, chamado Adão e Eva, eles tiveram 2 filhos. Um se chamou Caim e o outro se chamou Abel. A Bíblia diz que, passando alguns dias, Abel, ele trouxe uma ovelha primogênita, né? E ele entregou ao Senhor. E Caim, seu irmão, pegou um fruto da terra e levou para o Senhor. E a Bíblia diz então que Deus atentou para a oferta de Abel e não atentou para a oferta de Caim. Deus gostou mais do gesto de Abel, né? E hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, experiência que eu tenho certeza que o que tocou o coração de Deus foi o fato de Abel entregar uma oferta sacrificial, né? Ele estava entregando algo que era sacrificial. Era um animalzinho. Era uma primeira de suas ovelhas, né? A primeira de sua criação, né? Chamado de primícia. Tudo que é primeiro na Bíblia é chamado de primícia. Primeiro fruto de uma colheita, primeira ovelha que nasceu de um rebanho. Então aquilo tem um valor especial, né? Não era uma ovelha qualquer, era uma primícia. Era uma oferta sacrificial. E sempre que nós entregamos algo sacrificial, isso toca o coração de Deus, né? O próprio rei Davi, o pai de Salomão, numa outra passagem bíblica, ele vai dizer o seguinte: eu não darei ao meu Senhor ofertas que não me custem nada, né? Por quê? Porque se não custa nada, não tem valor de nada, né? Você ir num culto, por exemplo, ou numa missa, né, se tem algum irmão católico aqui, não sei, e você vai fazer uma oferta, né? Você tem uma carteira no bolso, né, como essa aqui que eu ganhei da irmã Doris, né? Muito linda, por sinal, fazia propaganda. Aí você olha lá, hoje em dia tudo moeda digital, né? Ninguém mais tem dinheiro na carteira. É só cartão de crédito, né? Ou de débito. E tem gente que nem o cartão tem. Mas imagina que nas épocas passadas, né, você tem ali uma garopa, né, tem uma onça pintada, né, tem o beija-flor, tem a tartaruga, né, que é a nota de 2, né? E aí na hora de fazer a oferta no culto, geralmente a gente vai lá no beija-flor, né? No beija-flor nem tem mais, né, que era R$1, né? A de 5 é arara, é isso, né? Aí você já vai, pega uma arara, pega uma tartaruga, mas para pegar uma garopa, pegar uma onça pintada na hora de ofertar no culto ou na missa, é mais difícil, né? Então, mas Davi, ele tinha essa consciência: eu não vou entregar para Deus qualquer coisa, né? Porque qualquer coisa não vai tocar o coração de Deus. O que toca o coração de Deus é algo que é sacrificial. Quando eu faço algo para Deus que envolve sacrifício, que dói no bolso, ou dói na consciência, ou dói em algum lugar, tem que doer. Aquilo tem maior valor, né? E foi o que aconteceu ali. Abel ofereceu algo de maior valor, né? E aquilo tocou o coração de Deus e automaticamente despertou inveja do coração do irmão, né? Que foi Caim, né? A Bíblia vai dizer que Deus aparece para fazer uma sessão de cura interior com Caim, perdão. E Deus diz assim: Caim, por que te descaiu o semblante? Por que você está de cara amarrada aí? Por que você está de cabeça baixa? Por que você está triste, desanimado? Se você proceder bem, você não vai ser aceito? Claro que vai, né? Porque Deus não despreza ninguém, Deus não rejeita ninguém. Deus só gostou da atitude do Abel, mas não quer dizer que Deus está rejeitando agora o Caim, né? Foi só uma questão ali de um momento que aconteceu. Aí Deus disse para Caim: se você proceder bem, né, você vai ter outras chances de ofertar. Você vai ter outras oportunidades de poder demonstrar o teu amor por mim. E se você fizer algo semelhante a Abel, com certeza você vai ser aceito, de boa, né, tranquilo. Por quê? Porque Deus é um Deus que não rejeita ninguém. Ele não tem preferências, né? Embora que tem pessoas que fazem por merecer, né? A gente sempre gosta de citar o exemplo
dos 12 apóstolos de Jesus, tinha um, que era o João, que ele se considerava o discípulo a quem ele amava. Ele se sentia mais amado do que todo mundo. Mas Jesus amava ele mais do que os outros? Não. Mas ele se sentia amado. Por que ele se sentia amado? Porque ele fazia por merecer. Ele estava sempre próximo de Jesus. Você vai ver muitas vezes na Bíblia, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Essa é a música, né? Subiram lá o monte da transfiguração. Quem estava? Pedro, Tiago e João. Então, geralmente, Pedro, Tiago e João eram os caras que se destacavam na equipe. Por quê? Eram os fominha. Né? Sempre tem numa turma, tem a turma dos fominha. Né? É aqueles que querem mais, aqueles que têm sede, aqueles que querem estar próximo do mestre. Né? E João, dos três ainda, é o que mais se destacava. Né? Mas Jesus amava mais ele? Ou Pedro? Ou Tiago? Não. Era o fato deles terem sede, o fato deles terem fome, eles queriam estar mais juntos. Né? Então, isso aconteceu com João. Agora, Deus nunca fez e nunca fará acepção de pessoas. Isso está escrito na Bíblia, inclusive, né? Que Deus nunca vai tratar alguém diferente por ele ser da cor A, B, X, Y, ou por ele ter mais patrimônio ou menos patrimônio, ou por ele falar diversos idiomas. Não, Deus ama todos iguais. Agora, tem atitudes nossas que tocam o coração de Deus. Foi o que aconteceu no caso de Abel, foi a atitude de João de querer se aproximar, de estar perto. Né? A Bíblia fala de uma mulher que quebrou um vaso de alabastro de um perfume que equivalia ao salário de um ano. Pensa se aquela mulher não tocou o coração de Jesus. Né? Pegar o salário de um ano e quebrar assim aos pés de Jesus. Né? Então, atitudes nossas podem tocar o coração de Jesus. Agora, no mundo real, para não perder o foco aqui da mensagem, no mundo real, no caso ali, a atitude de Abel despertou a inveja do irmão. Na passagem que eu li, né, o fato de uma mulher ter perdido o filho dela, e por culpa dela, porque ela dormiu sobre a criança. Né? Culpada foi ela, então ela não tinha que ter inveja da outra, ou se sentir no direito de querer o filho da outra. Né? E pasmem, se alguém aqui não está sabendo, né, essa situação aconteceu aqui, na cidade vizinha, né, onde uma amiga, entre aspas, né, levou a outra amiga para dar um passeio, né, não sei como que é a história no detalhe, mas simplesmente espancou, eu acho que foi mais ou menos assim a história, espancou a outra amiga que estava grávida de um bebê e abriu a amiga, entre aspas, para tirar o bebê em vida. E acabou matando a própria amiga. Né? E ainda teve a coragem de ir até o hospital com a criança toda ensanguentada e dizer que era dela. Né? Só que a mentira não colou. Né? A mentira não colou e veio à tona toda a verdade. Né? A verdade veio à tona e ela precisou confessar o crime. Né? Então, isso acontece. As pessoas matam por inveja, por querer ter o que é do outro. Né? E isso é uma maldição, né, que entrou na humanidade. Quando Deus criou Adão e Eva, o primeiro casal aqui da Terra, eles eram puros, eles eram tão inocentes que eles andavam né, peladão no paraíso. Não, Adão estava peladão no paraíso. Então eles andavam nu no paraíso, não havia maldade. Né? Eles eram inocentes. Até a gente cantou uma música aqui, né? Leva-nos de volta à inocência. Né? Eu quero ser como criança. Então o ser humano, quando foi criado, ele era puro. Ele não tinha maldade, não via maldade em nada. Mas quando entrou o pecado, a desobediência, né? Deus havia dado uma ordem, uma instrução que foi quebrada pelo casal. E então ali entrou o mal na humanidade. Aquele casal puro passou agora, foi contaminado. Né? Foi contaminado. E automaticamente a descendência deles já nasceu no pecado. Por isso que
Todos nós já nascemos, né, com esse gene do pecado. E uma das primeiras coisas que vai acontecer ali nos filhos de Adão e Eva é esse despertar de um sentimento chamado inveja, que procede do coração. Né? Procede do coração e muitas vezes tudo começa por um olhar. Né? Por um olhar. A pessoa olha para algo que ela não tem, ela olha para a grama do vizinho, olha para o automóvel do vizinho, olha para o salário do vizinho, para o emprego do vizinho, para a esposa do vizinho, para o marido do vizinho, né? Para a herança, muitas vezes, do outro. Né? E nada disso precisaria existir se todos nós entendêssemos que cada um de nós é único para Deus. Cada um de nós foi criado por Deus para cumprir um propósito. Né? E o propósito que Deus criou Marcelo para cumprir é único. Ninguém vai conseguir tomar o lugar dele. Não tem como. O propósito que Deus criou a Gabi é única. Ninguém vai conseguir. Não vai adianta eu ter inveja do... Como é que é? O Edilto. Não adianta eu ter inveja do Edilto, porque eu não vou conseguir ser ele e ele não vai conseguir ser eu. Eu não vou conseguir tomar o lugar dele e nem ele vai conseguir tomar o meu. Quando eu me aproximo de Deus, eu vou descobrir, cada um de nós foi criado por Deus para cumprir um propósito. Né? E esse propósito é único. E quando eu me aproximo de Deus e Deus começa a descortinar os segredos dele para mim, porque Deus tem segredos, amém? A Bíblia diz que com os sinceros ele tem intimidade. Então quem é sincero, quem busca ele, ele começa a revelar. A Bíblia diz que ele tem planos de paz para nosso respeito. E à medida que você vai entendendo o projeto de Deus para a tua vida, não tem lógica nenhuma eu sentir inveja de ninguém. Eu posso até, de repente, não ter algo que o outro tem, mas tudo bem. Se Deus tiver propósito que eu tenha aquilo, e aquilo de alguma maneira vai ajudar, contribuir para que eu venha cumprir a minha missão aqui na Terra, Deus vai me dar. Qualquer coisa que você precise, qualquer coisa mesmo, que eu e você precise para cumprir o propósito pelo qual Deus nos colocou nessa terra, pode ter certeza, Deus vai te dar. Porque Deus não está limitado a nada. Dele é a prata, dele é o ouro, dele é todo o universo, o mundo e todos os que nele habitam. Salmo 24. Então Deus é dono de tudo. Não existe nada que ele não possa nos dar. Agora, ele não pode nos dar no tempo errado. Porque se eu não sou um filho de Deus, se eu sou alguém que eu estou vivo nessa vida aí, estilo, né, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né, eu não tenho um propósito, eu não sei qual que é a minha identidade ainda, eu não sei. Aí você não vai conseguir entender que tudo tem um tempo determinado. Agora, quem se aproxima de Deus e começa a buscar a Deus e ter o discernimento, a revelação do propósito pelo qual Deus te criou, você vai entender que tudo tem um momento, tudo tem a hora. E aí quando eu sei disso, eu descanso em Deus. Eu descanso. Porque uma frase que é muito comum a gente ouvir de líderes espirituais que já estão há muito tempo na caminhada. Uma frase que para mim se tornou muito comum nos últimos anos. Eu já escutei ela várias vezes, de alguns mentores, mas não são de todos. É só quem tem bastante tempo na caminhada. Tudo está pronto. A frase é essa. Tudo está pronto. Quando Jesus morreu lá na cruz, né, e o véu do templo se rasgou, Jesus ele também veio a esse mundo para cumprir um propósito. Ele também veio a esse mundo para cumprir uma missão. E a missão dele foi cumprida. Né? Depois nós vamos explicar para o seu Márcio que para a missão dele ser cumprida, ele precisava se tornar homem. Porque se ele não se tornasse homem, ele não ia conseguir cumprir a sua missão. Como Deus, ele não podia morrer. De fato, não podia morrer como Deus. Ele precisou morrer como homem, para que então o propósito se cumprisse. Né? Então, quando ele cumpriu a missão dele, ele disse, tetelestai, em grego, né? Significa está consumado, está pago.
Você está pronto. Está tudo pago. Está tudo consumado. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele consumou um plano. Qual que era o plano? Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Toda a humanidade estava destituída da glória de Deus por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões. Nós estávamos separados de Deus e com destino à morte eterna, a morte espiritual. Porque existe a morte física, que é aquela que quando acontece, né, a pessoa vai parar lá dentro do caixãozinho, né? E tem a morte espiritual, que é a morte, a separação eterna de Deus. Nós estamos todos fadados, né, destinados à morte eterna. Mas Jesus, pelo plano e propósito de Deus, ele veio a esse mundo, ele morreu no nosso lugar como homem, para que através do seu sacrifício nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados. Hoje eu sou perdoado dos meus pecados graças ao sacrifício de Jesus. E quando Jesus então morreu ali naquela cruz, ele consumou o plano do Pai. E automaticamente ele conquistou um futuro de abundância, de bênção, de prosperidade, de paz para todos nós. E se eu me aproximar de Deus e acessar a Ele, Ele vai mostrar o plano que Ele tem para cada um de nós. E já está tudo pronto esse plano. Já está estabelecido. Só que eu preciso acessar o Pai. Eu preciso me aproximar dEle. Ele quer que eu me aproxime dEle para descobrir. Ele quer revelar para mim. Né? E esse plano é um plano perfeito. É um plano que não tem falta de nada. Ele disse que a vida que Ele tem para nos dar é uma vida com abundância. Né? É o shalom do Pai. O shalom é nada faltando, nada quebrado, é tudo inteiro, é tudo perfeito, é tudo completo. A vida que Jesus veio para nos dar, ela é uma vida abundante, sem falta de nada. Eu não vou sentir falta do carro do vizinho, eu não vou sentir falta da grama do vizinho, eu não vou sentir falta do filho, de nada. Se eu acessar esse projeto que Deus tem para a minha vida, eu não vou querer ter nada que é do outro, porque o que Deus planejou para mim é perfeito. Quantos estão conseguindo entender? Estou falando muito difícil? Né? Agora, o que acontece com a maioria do ser humano é que não sabe disso que eu estou falando para vocês, aí, e principalmente pelo fato de ele estar distante de Deus, né? Nós viemos de Deus. Quantos aqui sabiam que nós viemos de Deus? Né? A nossa origem não é a terra, a nossa origem é o céu. Quando Deus criou Adão, ele era um boneco de barro. E Deus, soprou o espírito e ele se tornou um ser vivente. Até então ele era um boneco de barro. Então o que deu vida para Adão foi o fôlego de vida que veio de Deus. Então Adão veio de Deus. Nós viemos de Deus. Onde é que eu quero chegar? Se a nossa origem é Deus, se a nossa origem é o céu, nada que tem na terra pode preencher o vazio do nosso coração. Nada. Eu li uma história que eu não me canso de contar. Todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu conto. Se eu já contei aqui em Tijucas, não tem problema, eu vou repetir. Diz a história que o camarada foi pescar, né? E pegou o peixe vivo, botou ele dentro de um balde, né? E levou ele até a beira da praia. E chegou lá, colocaram uma cadeira de praia daquelas top para o seu peixe, e tiraram o peixe da água e colocaram ele sentado na cadeira de praia top. Aí colocaram lá como é que chama? Um guarda-sol top, né? Seu peixe, calma aí que estamos só começando. Trouxeram, né, uma mala cheia de dinheiro. Seu peixe, tá ficando bom? Uma mala cheia de dinheiro, botaram ali pro seu peixe, né? E daqui a pouco trouxeram um suquinho de laranja pro seu peixe. Suquinho de laranja, imagina um dia quente, né, de frente para o mar, num guarda-sol ali, deitado naquela cadeira de praia, suquinho de laranja. Seu peixe, mais alguma coisinha, seu peixe? O que o senhor acha aí de trazer aí uma lagosta, um camarão aí, né? E foram trazendo. E daqui a pouco trouxeram roupas lindas, joias maravilhosas, ouro, prata. Trouxeram até diamantes para cá. Já estou aumentando a história. Já estou aumentando. Né?
História de pescador, né? E trouxeram lá uma mala de diamante. E seu peixe daí? Conta para nós. O senhor está feliz? E o peixe tentando fazer gestos, né? Que estava fora d'água, né? E o que foi, seu peixe? O que foi? O senhor quer mais alguma coisa? Mais dinheiro? Mais uma mala de dólar? Né? Mais diamante? O senhor quer o quê? Mais camarão? O que você quer? Por favor, me jogue na água. A origem do peixe é a água. Então a única coisa que pode preencher o vazio do coração do peixe é a água. Assim somos nós. Nós só seremos completamente completos o dia que nós voltarmos para Deus. O dia que a gente voltar para Deus, nós vamos ser totalmente completos. Glória a Deus. Mas aqui nessa terra eu também posso ser completo nele. Mas eu não vou ser completo com as coisas do mundo, eu vou ser completo nele. O vazio do coração do homem é do tamanho da distância dele de Deus. Quanto mais distante eu estou dele, mais vazio eu sinto. Mais carência eu sinto. Né? O maior perigo para as meninas aqui solteiras, né? O maior perigo é você tentar um relacionamento só no emocional. Porque só o emocional pode ser perigoso. Né? Porque nós somos espírito, alma e corpo. A pessoa que Deus escolheu para casar com você é uma pessoa que vai te preencher no espírito. Ela vai fazer uma aliança espiritual dentro do propósito que Deus tem para a sua vida. Então isso é muito além do que um sentimento, ai como ele é lindo, é igual aquele japonesinho do dorama. Né? Meu Deus, que lindo, que lindo, que lindo. Né? É lindo, né? A beleza é importante, não vamos dizer que não é porque é, né? Mas não pode ser só isso. Né? A pessoa que Deus escolheu para a gente, ela tem que nos completar. E muitas vezes o completar é o chato. Né? O completar é o chato. De novo, né? E aí saem as brigas, né? Porque ninguém gosta que chama atenção, né? Mas isso faz parte, né? Então, no casamento, no relacionamento, tem que ter um afiando o outro, né? Para cumprir um propósito. Nós estamos aqui nessa terra para cumprir um propósito. E aí eu torno a dizer, tudo aquilo que a gente precisar, seja material ou não, né? Ou espiritual também, o espiritual já está disponível. Quer ver? Se quiser abrir, só vou ler mais um texto. Efésios capítulo de número 1. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, todo mundo achou aí? Vou ler do versículo 3 em diante. Diz assim, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha só o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então está dizendo aqui que Deus já nos abençoou. Tudo que diz respeito à bênção espiritual, tudo que é tipo de... qualquer dom espiritual, recurso espiritual que você necessitar para cumprir tua missão de vida, o teu propósito de vida, já está disponível. Nós só precisamos acessar pela fé, mas já está disponível. E o que é material, que eu precisar, Deus vai colocar na minha mão, né? No tempo certo. Porque tem coisas que se Deus der para a gente antes da hora, Ele mata a gente. Né? Quanta gente eu já vi se desviar por causa de bênção material. Né? O camarada estava firme na igreja, não perdia uma célula, não perdia um culto, aí Deus abençoou, comprou um carrão do ano ou uma moto zero, e o cara não foi mais para a igreja. Por quê? Então quer dizer, estava esperando ganhar a bênção para abandonar Deus. Né? Então tem coisas que podem se tornar prejudiciais se Deus nos der antes da hora. Agora, se eu estiver agradando a Ele, como o Joãozinho, né? Como o Pedrinho, como o Tiago, se eu tiver, a Bíblia diz, né? Eu já preguei aqui em Tijucas, né? Agrada-te do Senhor.
e Ele concederá os desejos do teu coração. Se eu agradar a Ele, Ele vai conceder os desejos do meu coração. Então eu não preciso ter inveja de ninguém, de nada. Eu conversava com o empresário e ele abrindo o coração dele para mim. Eu fiquei impactado. Ele dizia, se eu comprar um carro bom e eu chegar no posto e eu dizer para os meus amigos, olha só o carro novo que eu comprei, eles vão dizer, bobão, orgulhoso, está se mostrando aí, está se amostrando, amostradinho. Né? E se ele chega no posto, nem olha para os amigos, passa direto, vai no caixa, paga a gasolina, entra no carro e sai sem dizer nada para ninguém. Ficou arrogante, ficou bobo, nem cumprimentou ninguém. Então quer dizer, a inveja é uma coisa tão terrível que tipo não tem lado bom. Né? Tipo, o cara cumprimenta, vai despertar inveja. Se não cumprimenta, também desperta inveja. Então é uma maldição. A inveja é uma maldição. Deus não quer ter o que tu tem, ele quer que tu não tenha, né? E ele quer que tu não tenha. Pior ainda. Então é uma maldição. E essa maldição ela só pode ser, né, destruída em Cristo Jesus, pelo poder de Jesus. Né? E com a revelação da palavra de Deus. E Deus me trouxe aqui hoje à noite para trazer essa revelação para nós, da palavra de Deus. Eu não preciso ter inveja de nada e de ninguém, porque tudo já está pronto. O que Deus tem para mim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum. E se tem alguma coisa ainda que eu não tenho, que eu vou precisar para poder me sentir mais completo, ou para poder cumprir o propósito de Deus na minha vida, pode ter certeza, é só uma questão de tempo. Deus vai colocar na tua mão. Né? Deus vai colocar. Porque Deus é Pai. Ele quer ver a gente feliz, Ele quer ver a gente realizado, Ele quer ver a gente completo, sem falta de nada. Né? Ele quer dar todos os recursos necessários para que a gente possa cumprir a missão dele. E a nossa missão, para quem está mais tempo aqui sabe que a nossa missão é povoar o céu. Então eu não preciso desejar nada do que é do outro. Né? E nós temos que aprender a dizer para a nossa alma, alma, por que estás abatida? Né? É o que Caim devia ter feito. Né? Quando o semblante dele descaiu, o semblante descaiu é a maneira de dizer alma. Né? Porque a alma ficou triste. Né? Quando a alma de Caim ficou triste, porque Deus gostou da oferta de Abel, o que Caim devia ter feito? Né? Caim devia ter dito alma. Porque nós somos um espírito, tem uma alma, e que habita no corpo. Né? Então o espírito de Caim devia ter dito para a alma dele, por que tu estás triste, minha alma? Estás triste só por quê? Porque Deus gostou da oferta do Abel? Fica na tua. Daqui a pouco nós vamos ter uma oportunidade de fazer a oferta de novo. E aí nós vamos dar o troco para o Abel. Brincadeirinha. Vingança não, né? Mas devia ter outras oportunidades. É isso que o espírito guerreiro faz. Ele não deixa a alma tomar conta. O problema é quando a gente deixa a alma mandar no espírito. Né? E a nossa alma, ela é problemática. Né? Mas um espírito incendiado pelo Espírito Santo, ele nunca vai deixar a alma governar. E se a alma ficar na dela, né, vai dar tudo certo. Amém, queridos? Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma oração. Essa palavra eu nunca tinha pregado do jeito que eu preguei aqui hoje, né? Primeira vez na vida, né? Amém. Mas eu entendi que Deus quer curar, né, os seus filhos desse sentimento. Eu confesso para vocês, sou uma pessoa muito grata a Deus, porque embora a nossa alma muitas vezes possa ficar triste por a gente ter algum sonho que ainda não foi realizado, né? Mas eu não me lembro se algum dia eu desejei alguma coisa que era do outro. Né? Eu não me lembro. Né? Mas já vi e já senti na pele muitas vezes algumas pessoas terem inveja de mim, não sei por qual motivo. Né? Mas que Deus tenha misericórdia de nós, se em algum momento da nossa vida a gente sentiu inveja, e que nós tenhamos misericórdia daqueles que em algum momento tiveram inveja de alguma coisa que a gente é ou de alguma coisa que a gente tem. Né? Porque é só uma questão de entendimento. Quando cair a ficha, tanto para nós como para o outro,
Ninguém precisa ter inveja, ninguém precisa conviver com esse sentimento. Esse sentimento não combina com a gente, né? Porque nele nós já temos tudo. Amém? E se está faltando alguma coisa, fica tranquilo, a tua bênção vai chegar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por essa mensagem, Pai. Queremos que essa mensagem, Pai, é uma mensagem na qual o Senhor está construindo aqui dentro de nós algo muito valioso, Pai. Que é a convicção, o entendimento, Pai, de que em Ti nós já somos completos, Pai. Em Ti nós já somos abençoados com todas as bênçãos celestiais. Em Ti nós já temos tudo, Pai. E se alguma coisa falta para o cumprimento do nosso propósito, no tempo certo, o Senhor vai dar. Porque o Senhor está escrito que o Senhor é um Deus galardoador, abençoador daqueles que te buscam, Pai. Eu quero profetizar sobre a vida de cada um aqui, Pai. Que o Senhor vai abençoar todos, ó Pai. Para que todos, Pai, possam ter todos os recursos necessários, Pai, para cumprir a sua missão aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus, aqueles que ainda não sabem exatamente qual é o seu propósito de vida, Pai, eu te peço que o Teu Espírito Santo venha abrir os olhos do entendimento, Pai, para que todos possam entender, compreender a grandeza do chamado, do chamamento que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, se houver alguém aqui que ainda não tem entregado a sua vida para Cristo, nessa noite o Senhor te diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, eu entrarei e cearei contigo. O Senhor quer cear conosco nessa noite, amados. O Senhor quer cear conosco. Existe alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus e gostaria de entregar a sua vida para Jesus nessa noite? A palavra de Deus diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Amém? Aí onde você está, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. E peça para Ele: Senhor, revela qual é o plano que o Senhor tem para a minha vida. Revela qual é o projeto que o Senhor tem para a minha vida. Revela quais são os planos que o Senhor tem para a minha vida, Senhor. Eu não quero ter que ter a necessidade de sentir o desejo por nada que não é meu, de cobiçar nada que não é meu, e invejar nada que não é meu. Porque, com certeza, como foi dito aqui, o tempo certo, tudo aquilo que é meu, que precisa vir até as minhas mãos, virá. E não tardará. Porque o Senhor não vai permitir que os teus propósitos sejam impedidos. Em nome de Jesus. Eu abençoo todos aqui, Pai. E eu declaro, Pai, uma cura nessa noite, Pai, sobre todos nós aqui, Pai. Eu declaro, Pai, que a partir dessa noite, Pai, ninguém aqui vai ser alcançado por esse sentimento. E eu te peço, Pai, a sabedoria de Salomão, Pai, para que nós venhamos saber lidar com esse sentimento se ele surgir de alguém contra as nossas vidas, Pai. Porque nós não queremos esse sentimento perto de nós. Em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso a Jesus.